Olá pessoal, vocês estão bem? Eu sou professora Neide e vou te ensinar a respeito de antimicrobianos e resistência microbiana. Nessa aula, depois que a gente já falou de farmacologia geral, aquela parte lá de introdução, de vias, de farmacocinética, que é o caminho, de farmacodinâmica, que é o mecanismo de ação, nós vamos falar de antimicrobianos e resistência microbiana. E na aula passada a gente falou de desinfetantes, né, e antissépticos, assuntos importantes aqui para a produção animal. Isso tudo a gente já falou e agora nós vamos falar de antimicrobianos e resistência microbiana. Eu gosto muito dessa imagem, que é esse canhão aí, porque muitas vezes a gente está tomando remédios que são exatamente um tiro de canhão para matar o mosquito. E isso precisa parar de acontecer, porque senão os problemas de resistência bacteriana vão acabar acontecendo muito mais. Então, a gente vai falar um pouquinho de quimioterapia, antibiótico-terapia, o histórico e a toxicidade seletiva, o índice quimioterápico e o espectro de atividade antimicrobiana, o que interfere na sensibilidade dos micro-organismos aos antibióticos, os efeitos colaterais, a resistência, a partir do mecanismo de ação dos antibióticos, inibição da parede celular, alteração na membrana, inibição da síntese proteica, dos ácidos nucleicos e os antimetabólitos. E ainda, né, os mecanismos de resistência aos antimicrobianos não genéticos ou extrínsecos e os mecanismos genéticos. E a prevenção e controle da resistência aos antimicrobianos. Vamos lá? A gente vai começar falando, né, que essas doenças bacterianas e fúngicas são abscessos e furúnculos, por exemplo, conhecidos desde a antiguidade. E no século XIV, por exemplo, a peste bubônica matou um quarto da população europeia. Nas guerras, né, as infecções matavam muitos dos soldados e ainda, né, a sulfas e a penicilina no século XX provocaram uma verdadeira revolução no mundo por conta do controle justamente dessas infecções. Então, antibiótico é uma substância produzida por um micro-organismo para inibir o crescimento de outro micro-organismo, para dizer para aquele outro micro-organismo, olha, esse espaço aqui é meu, esse substrato aqui é meu. A partir daí, existem os antibióticos semissintéticos, em que parte da molécula é sintetizada no laboratório, parte é obtida a partir da síntese por micro-organismo, e há o conceito de antibiótico-terapia, né, que é o uso clínico desses antibióticos, desses medicamentos muito importantes aí para a nossa saúde e para a saúde dos animais. Os quimioterápicos são substâncias antimicrobianas sintéticas, né, que atuam sobre os micro-organismos, e a quimioterapia é o uso clínico, né, de quimioterápicos, de substâncias sintéticas para inibir o crescimento aí ou matar micro-organismos. Atualmente, o termo antibiótico é o mais genérico possível e muitas vezes utilizado como sinônimo desses outros todos que a gente falou, né? Mas a gente precisa acrescentar esse termo aqui para nós, microbiostático, que é o que inibe o crescimento microbiano. E microbicida é aquele antimicrobiano que destrói o microorganismo. E nesse momento eu faço aquela pergunta para você que eu só achei até hoje, dentre os meus alunos, uma pessoa que nunca tinha tomado um antibiótico, né, até a idade mais ou menos que vocês chegam, em torno dos 20 anos aqui, para mim, na disciplina de farmacologia. Qual foi a última vez que você precisou de um antibiótico? Como esse antibiótico foi prescrito, né? Houve a indicação correta, a dose correta, ou foi comprado de qualquer jeito, né? Vocês são da geração que precisa de receituário médico para antibiótico. A minha geração nem sempre precisava, então a pessoa guardava o nome do antibiótico quando teve uma dor de garganta, sei lá, e passava aquele nome para outras pessoas, comprava aquele antibiótico quando o filho tinha uma dor de garganta e dava para o filho, e era dessa forma que acontecia. Então, nesse histórico aí, né, desde muita antiguidade até aí a casca de soja mofada, além de extratos de plantas, eram amplamente utilizados nas sociedades primitivas contra as
infecções, que naquele tempo, né, haviam outros nomes para essas moléstias aí, vamos dizer assim. Em 1928, o Fleming lá, né, descobriu a penicilina, inibiu o crescimento de bactérias em culturas contaminadas. Conta a história que ele deixou placas de Petri aberta no laboratório com cultura bacteriana e cresceu o fungo espontaneamente, porque a placa ficou aberta, né, nesse laboratório. E aí descobriu-se, né, a partir de isolamento ali da penicilina, que teve amplo uso na Segunda Guerra Mundial, como a gente já falou anteriormente nas aulas de história. E em 1935, né, surgiram as sulfas aí, que são marco na medicina moderna. Esse cartaz também vocês já viram, que graças à penicilina, muitos soldados voltaram para casa, e isso foi verdade. Quando a gente fala de toxicidade seletiva, o que a gente quer garantir? A morte do micro-organismo, mas, ao mesmo tempo, a gente quer que o hospedeiro fique saudável, que aquele antibiótico não seja tóxico para o organismo. Então, a gente sempre tem que pensar, né, em toxicidade seletiva, dose terapêutica, dividido pela dose tóxica. E aí, quanto mais próximo da dose terapêutica estiver a dose tóxica, mais risco vai acontecer para o hospedeiro. No caso do índice quimioterápico, né, o que é isso? É a dose máxima possível dividido pela dose mínima eficiente, ou a concentração inibitória mínima, né? Que é a menor concentração possível que se consegue fazer o efeito desejado daquele micro-organismo, sei lá, inibir estafilococcus aureus. E quanto maior esse índice, significa o quê? Que a dose mínima eficiente vai ser baixinha e a dose máxima vai estar longe dessa dose mínima eficiente. Outro fator de segurança aí nos antimicrobianos é que as bactérias têm vias metabólicas divergentes dos fungos e protozoários. E divergentes, inclusive, das dos mamíferos e do ser humano, porque as bactérias, né, têm vias bem diferentes das nossas. Fungos e protozoários, né, têm vias que têm certas semelhanças metabólicas com a do ser humano e dos animais. Então, por isso, geralmente, os medicamentos, né, apresentam maior toxicidade. Além disso, né, o espectro de atividade antimicrobiana. O que é isso? O espectro de ação. Sobre quantos micro-organismos aquele medicamento vai agir. Por exemplo, se o espectro é restrito, é somente um ou outro micro-organismo que vai pegar. Se é amplo, por exemplo, engloba gram-positivos e gram-negativos. Vocês já sabem desse conceito, né, de gram-positivos e gram-negativos lá das disciplinas de microbiologia. E lembrar que nós temos mais células no nosso organismo de micro-organismos do que as próprias células do nosso corpo, né? São bilhões e bilhões de bactérias, fungos, protozoários aí sobrevivendo no nosso ambiente. Então, a gente tem essa microbiota residente, que também vai sofrer efeito dos antibióticos, né? Por exemplo, né, os gram-positivos aí possuem mais peptidoglicano, que é um polímero rígido ao redor da membrana citoplasmática, e os gram-negativos mais lipídios, né, que são os lipopolissacarídeos, os LPS, que determinam a antigenicidade, a toxicidade e a patogenicidade desses micro-organismos. É por meio das partículas de LPS, né, que o micro-organismo é reconhecido no nosso organismo, gera muitos efeitos tóxicos e patogênicos também. Algumas vezes, por exemplo, em casos de mastites toxêmicas, né? Às vezes o micro-organismo já cresceu e já morreu lá na glândula mamária, e o efeito de desidratação, de febre, às vezes de choque, né, que o animal está tendo ali, por efeito da morte do micro-organismo que estava lá na glândula mamária e muito efeito de lipopolissacarídeo circulante, né? Por isso que a gente fala assim, toxêmica, né? São as toxinas resultantes da morte do micro-organismo que foram absorvidas pelo organismo ali na glândula mamária.
O que provoca a falha na terapia antimicrobiana? Primeiro, a indicação incorreta, aquilo que a gente falou, né? Pegar o medicamento que funcionou para a sua dor de garganta, naquele contexto específico, seu como hospedeiro, e dar aquele medicamento para a criança que está com infecção na garganta. Isso acontecia antigamente, tá, pessoal? O antibiótico ser ineficaz, ou seja, o micro-organismo já está resistente, né? O micro-organismo já não foi resistente. Ou ainda, né, o antibiótico não cumpre o que prometeu, né? Falsificações de medicamento, mudanças aí de fórmulas podem acontecer. A dosagem está imprópria, para cima ou para baixo. Para baixo nunca vai atuar, não vai atingir a concentração inibitória mínima. Para cima, o risco é selecionar populações de micro-organismos cada vez mais resistentes. A imunossupressão do hospedeiro. Vocês imaginam a gente trabalhando, por exemplo, com pacientes oncológicos, né, pacientes de câncer na medicina veterinária, paciente que está extremamente caquético, né, com fome, que vem para a gente, e a gente poder ter que fazer um tratamento antibiótico nesse animal. Por exemplo, a pneumonia associada à fraqueza, anemia e outros problemas em animal, sei lá, que veio de rua, esse tipo de problema aí. Ou ainda pneumonia em animal que está no tratamento contra câncer. Isso pode acontecer, né? E essas mudanças do agente etiológico que vão acontecendo ao longo do tempo e que podem, né, gerar insucesso terapêutico aí. Outra causa muito comum, né, são corpos estranhos sendo foco de bacteremia. Animais que, por exemplo, têm abscessos com corpo estranho, sei lá, pedaços de madeira, pregos ou às vezes até mesmo como é que chama? Espinhos podem entrar, sei lá, no casco do animal e o animal consegue cicatrizar por fora, mas fica lá dentro com aquele corpo estranho. Enquanto tiver aquele corpo estranho que levou a contaminação, não tem jeito. Tem que abrir o casco daquele animal, limpar tudo, tirar o corpo estranho, fazer tratamento local, muitas vezes fazer tratamento sistêmico, porque, né, o animal já está com febre, já está com outros problemas ali, e tentar tratar aquela infecção. Outro problema são as infecções circunscritas em abscessos. O que é o abscesso? Uma coleção de pus e contaminação em que o organismo, para tentar se proteger, criou uma cápsula de tecido conjuntivo fibroso ao lado daquele micro-organismo e pus ali, que são células de defesa que morreram. Então, ficou circunscrito ali, guardadinho ali, para tentar não circular no organismo. E esses abscessos são fonte, né, de contaminação ali, então nunca vai haver melhora daquele processo. E outro problema, às vezes, é o pH do local. A urina do carnívoro, né, o carnívoro come mais nitrogênio, mais proteína, vai ser um pouco mais ácida do que a urina do herbívoro, que come mais fibra. Então, a gente precisa entender, igual a gente estudou lá na aula, lembram? pH, pK, pKa, que os medicamentos precisam de pH do meio adequado à sua atuação. E outro ponto, né, é que a gente precisa categorizar o que é resistência. Resistência é a indução de seleção de populações mais tolerantes aos princípios ativos. Se eu tenho hoje uma população de micro-organismos que reage a 5 microgramas, sei lá, de ampicilina, aí eu vou usando 5 microgramas, 5 microgramas, 5 microgramas. Lembra que eu falei? Quem morre primeiro são os mais sensíveis. Aí vem sensível, medianamente sensível, aí começa a ficar tolerante, começa todo mundo ali. E os tolerantes e os altamente resistentes são os últimos que morrem. Então, o que acontece? Seleção dessa população. Daqui a pouco 5 não funciona mais, eu começo a dar 8 não funciona, eu começo a dar 10 não funciona, por quê? A resistência que foi induzida pode não ser, e geralmente não é, dose dependente. Aí não adianta aumentar a dose do antibiótico que não vai conseguir o efeito desejado. Então, o que interfere na sensibilidade dos micro-organismos aos antibióticos? Primeiro, né, a concentração da droga no local da infecção.
É por isso que, se a gente fala que é para dar de 8 em 8 horas, tem que ser de 8 em 8 horas, para manter a concentração da droga no local de infecção. Das defesas do hospedeiro, né? Por isso que a gente falou dos problemas lá com animais imunossuprimidos. Sem a resposta do paciente, o medicamento pode ser ineficaz e aí a gente não tem o efeito desejado, né? E a sensibilidade do micro-organismo ao princípio ativo, que é o que a gente está falando aqui a respeito de resistência que pode acontecer. Os efeitos colaterais de toxicidade podem ser de toxicidade, sei lá, seletiva. Por exemplo, né, os maus funcionamentos totais, que são as aplasias. A aplasia de medula óssea causada por medicamento é um problema muito sério, porque a aplasia significa assim, parada da medula óssea. Então, o organismo não vai ter condição de formar quaisquer das células sanguíneas. E aí, o que vai acontecer? Vai acontecer perda, né, vamos dizer assim, da formação das células brancas, das defesas ali que vinham com aqueles leucócitos, e aí uma situação muito grave, né, de recuperação daquele indivíduo. As anemias, né, redução das células vermelhas aí, e ou as lesões de membranas, né, que podem acontecer quando a gente trabalha com antimicrobianos. Outros efeitos colaterais, por exemplo, a alergia, né? E para quem é alérgico, não importa se são microgramas, quantidades pequeniníssimas, ou miligramas de antibiótico. Por isso, né, que todo o leite comercializado de forma, vamos dizer assim, empacotada no Brasil, né, de forma adequada no Brasil, é testado para resíduo de antimicrobianos, porque já existem pessoas que são alérgicas à penicilina, por exemplo, né, e se tiver um resíduo de penicilina no leite, essa pessoa pode ter até mesmo um choque anafilático e morrer, que é o último exemplo ali, né? Então, o que é alergia? É a resposta imunológica ao antibiótico ou quimioterápico ou ainda aos produtos de degradação dessa molécula, que vão os efeitos desde exantemas e prurido até reações, prurido é coceira, pessoal, reações urticariformes, né, que também são coceiras, em mapa geográfico, né, aquelas que formam, né, elevações na pele, e também o choque anafilático, que é o animal entrar em choque rapidamente e morrer. Isso já foi relatado, né, em animal com cirurgia, por exemplo, de cólica, né, cólica em equinos a gente tem problema sério de contaminação, né, microbiana, vocês imaginam o intestino ali todo prejudicado justamente pela situação de cólica e absorção de toxina, absorção de bactéria. Então, tem que usar muito antibiótico mesmo, fora a ferida cirúrgica, né, ali do tratamento da cólica. O animal estava bem, recuperou da cólica, sei lá, 8 dias no hospital, 9 dias, 10 dias. E estava para receber alta, foi receber a última dose de antibiótico. Geralmente, antes de dar alta, a gente dá uma última dose de antibiótico para durar assim 4 a 5 dias, dependendo do antibiótico, lá na propriedade, para não ter que ficar dando injeção naquele animal todo dia. E aí esse animal morreu de choque. Ou seja, não morreu pela cólica, mas morreu de choque anafilático ao antibiótico, que pode acontecer, o animal, né, reagir de um dia para o outro, começar a reagir a esse medicamento. Outro efeito colateral importante é que quanto mais amplo o espectro do antibiótico que a gente usa, mais vai haver na redução da microbiota normal. E essa seleção pode levar, né, à superinfecção por leveduras do gênero Candida, porque se sobra um espaço que existia para aquele micro-organismo, quando sobra esse espaço, as leveduras, que não sofrem efeitos dos antimicrobianos, né, antibióticos gerais, são antibióticos específicos, podem gerar superinfecção. Em uso prolongado, ampicilinas já provocaram, né, infecções por clostrídio. Clostrídio é micro-organismo presente no nosso trato gastrointestinal, mas se não existem outros para competir com ele lá por conta da pressão de seleção de redução de microbiota normal por antibióticos, as infecções podem acontecer pelos próprios clostrídeos residentes, né, no trato gastrointestinal aí.
E sempre, né, que a gente trabalhar com antibióticos, é importante usar probióticos, ou seja, no final ali do tratamento, tentar recompor aquela microbiota normal. Aí, só para efeito de ilustração para vocês, né, o penicillium e a molécula da penicilina, importante, né, para a história aí dos antimicrobianos, e também até hoje, né, a gente trata animais com penicilina. Então, vocês vejam aí, desde 1928, tá quase, né, fazendo aniversário de 100 anos aí da descoberta da penicilina. Os mecanismos de ação aí dos antibióticos sempre são relacionados com estruturas ou vias metabólicas microbianas. Então, a gente tem toda essa parte aí que a gente vai falar de cada um deles, tá, pessoal? Dos que inibem a parede celular, a síntese, alteram a membrana celular, a permeabilidade, inibem a síntese proteica. Isso aqui é só resuminho, não se assustem. Inibem a síntese dos ácidos nucleicos, agem como antimetabólitos ou são análogos dos ácidos nucleicos. Então, nós temos esse tanto de mecanismos de ação aí. Primeiro, estruturas ou vias metabólicas microbianas. Síntese da parede celular pode ser inibida, permeabilidade da membrana também. A síntese proteica e de ácidos nucleicos. A síntese, a ação, né, como antimetabólico aí, e análogos dos ácidos nucleicos que podem ser utilizados. Então, vamos lá. Primeiro, inibição da parede celular. Parede celular só está presente em micro-organismos. Então, para nós e para os animais, há uma menor toxicidade porque a parede celular não está presente nas nossas células. E aí há o quê? Geralmente alteração da pressão osmótica e o micro-organismo tende por arrebentar ali e morrer. O anel beta-lactâmico, né, o principal grupo que a gente tem aí são os beta-lactâmicos, que têm afinidade pelas enzimas de síntese dos peptidoglicanos e acaba por inibir, né, essas moléculas. Então, nós temos, né, importantes efeitos aí. Então, nós temos como exemplos penicilinas, ampicilinas, cefalosporinas, que têm bom efeito sobre bactérias gram-positivas. A bacitracina e vancomicinas vão interferir, né, nas ligações cruzadas dos tetrapeptídeos e bloquear a síntese. Existe grande efeito sobre bactérias gram-positivas, porém, né, os fungos têm parede com celulose e com quitina, por isso são resistentes, né, à bacitracina e à vancomicina. Nessa imagem aqui a gente pode ver na parte mais de baixo aqui, né, a parte dos fosfolípides e proteínas e gorduras da membrana celular, e acima aqui da membrana celular, um espacinho, e esses, né, peptídeos aqui, que são a parte, né, da parede celular, com esses ácidos aqui, ácido teicoico, lipoteicoico, que vão sofrer efeitos, né, esses peptidioglicanos das moléculas, né, de penicilina, cefalosporina, bacitracina e vancomicina. Nessa imagem aqui a gente vê um exemplo, né, de peptidoglicano, com a parte peptídica embaixo aqui e a parte, né, de carboidrato na parte de cima da figura, né, N-acetilglicosamina, N-acetil ácido N-acetilmurâmico, e aqui embaixo, né, a parte do peptídeo para formar o peptídeo glicano. Outros agentes que inibem a parede celular são os antifúngicos imidazólicos, miconazol, cetoconazol, clotrimazol e itraconazol. São moléculas, né, que vão atuar em parede celular de fungos, que o caso aqui eu coloquei aspergillus, né, esse exemplo aí desse fungo aí já esporulando, né, com todas essas formas circulares aí de esporos prontas para contaminar outros hospedeiros e outros meios. Aqui também a gente pode dar exemplo, né, de dois equinos lá do ICA,
que recentemente tiveram que fazer tratamento antifúngico com itraconazol, e aí nós precisamos manipular esse itraconazol. Foram 5 fórmulas, então um animal tomou por 2 meses e o outro animal teve que tomar por 3 meses. E cada animal, em média, né, o antifúngico custou aí em torno de R$ 900 em média para cada animal, por mês, para cada animal. Então, vocês vejam que é um medicamento aí não tão barato assim para a gente poder trabalhar. E também, né, pelo porte do animal, a gente vê, né, que no animal maior teve que ser, né, um tratamento com volume maior. Aqui, então, a gente tem outro medicamento, né, as polimixinas, grupo de medicamentos, que tem ação detergente na membrana celular, afinidade por fosfolípidos da membrana bacteriana, né, perdendo as funções dessas, e atua muito em bactérias gram-negativas, né, que tem a membrana externa rica em fosfolipídios. Então, o efeito é de desnaturação mesmo desses fosfolipídios e perda da estabilidade osmótica dessa membrana aí de gram-negativos e morte do micro-organismo. A anfotericina B e nistatina, né, possuem afinidade pelo receptor ergosterol da membrana fúngica, é fungicida, que vai o quê? Fazer a formação, né, de poros e lise da membrana celular. A membrana pode ser alterada, como nesse esquema aí, por polimixinas, anfotericina B e nistatina, só para a gente lembrar. E existem medicamentos, né, que inibem a síntese proteica, que são bacteriostáticos. Ribossomos bacterianos são 70S, né? E existe o que? Toxicidade seletiva somente para micro-organismos. Por quê? Os micro-organismos dos animais e dos seres humanos, os ribossomos, né, dos seres humanos e dos animais, têm partes dos ribossomos diferentes de 70S. As tetraciclinas, por exemplo, inibem a ligação dos aminoácidos ao RNA transportador. Os bacteriostáticos, né, por exemplo, aminoglicosídeos, inibem a subunidade 30S, né, streptomicina, kanamicina, neomicina, gentamicina. E por isso prejudicam a leitura do RNA mensageiro, né, o reconhecimento códon-anticódon e a formação da síntese proteica como um resultado final aí. No ribossomo 50S, né, inibem a peptidiltransferase, ou seja, né, vai no final das contas também inibir a síntese proteica. Cloranfenicol, por exemplo, que é antibiótico de longo espectro, né, amplo espectro, e é proibido em animais de produção para o consumo humano. Isso porque não é possível estabelecer carência desse produto. Uma vez aplicado no animal, sempre vai haver uma concentração detectável, né, nos produtos de origem animal. Então, ele precisa ser, vamos dizer assim, foi banido o uso dos animais de consumo humano. Ainda há fórmulas, né, de cloranfenicol com colírio e outros medicamentos aí. Macrolídeos, né, eritromicina, tilosina, que atuam contra gram-positivos e micoplasma, né? Micoplasma é aquela classe de micro-organismos que está entre bactérias e fungos, então justamente, né, os antifúngicos e antibacterianos não vão ter muita ação sobre o micoplasma. Micoplasma é um micro-organismo de difícil tratamento também, né? E a lincomicina com atuação sobre gram-positivos e bactérias anaeróbias. Aqui a gente vê um desenho esquemático, né, do ribossomo aí, e vemos que cloranfenicol, eritromicina, tilosina e lincomicina vão atuar na subunidade 50S e na 30S, né, os aminoglicosídeos, streptomicina, kanamicina, neomicina e gentamicina. As tetraciclinas inibem aí a reconhecimento do códon-anticódon, para a gente lembrar, né, só para a gente entender aqui, né, a leitura do DNA e o reconhecimento para, né,
incorporação dos aminoácidos ali na formação da proteína. Aqui nós temos, né, a formação dessa proteína aí e a atuação justamente da tetraciclina, né, inibindo essa formação aí e a incorporação de novos peptídeos na estrutura dessa molécula aí a partir, né, da leitura do RNA mensageiro e incorporação por RNA transportador. As moléculas que inibem a síntese de ácido nucleico, né, que atuam de forma seletiva no anabolismo microbiano e na síntese de nucleotídeos. As fluoroquinolonas, que é o caso, né, de enrofloxacino, inibe a replicação do DNA bacteriano e a síntese de DNA e também a DNA girase. E o espectro maior, né, são sobre micro-organismos gram-negativos. A rifamicina, né, inibe a ligação do RNA polimerase, da RNA polimerase bacteriana e de toda a síntese de RNA, portanto, a transcrição proteica, né, fica toda prejudicada aí durante, né, essa inibição da síntese de ácido nucleico aí. E o efeito, né, contra gram-positivos e micobactéria, né, micobactéria tuberculose aí muito importante. As fluoroquinolonas inibem a DNA girase, então aí na síntese do DNA não vai haver formação desse passo aqui, né, do enovelamento das fitas duplas do DNA aí, e a atuação do DNA está totalmente prejudicada. A rifamicina, então, inibe, né, a síntese de RNA a partir aqui, né, da abertura da dupla fita de DNA. Então, não vai haver a síntese, né, desse RNA mensageiro aí e morte do micro-organismo. Agora, nós vamos para a classe de antimicrobianos que atuam como antimetabólitos. As sulfas, né, são bacteriostáticos que atuam contra gram-positivos e gram-negativos, clamídias e alguns protozoários. Isso porque reduzem a síntese de ácido fólico, que é precursor das purinas. Análogos, né, funcionais, as sulfonamidas são análogos funcionais do ácido paraminobenzoico ou PABA, por competir pela mesma enzima. Então, vão gerar nucleotídeos não funcionais e com nucleotídeos não funcionais, o micro-organismo vai morrer. E é importante dizer, né, que os mamíferos não sintetizam ácido fólico e absorvem, mas podem absorvê-lo, então não há competição com vias, né, metabólicas de mamíferos, por exemplo. O trimetoprim tem os efeitos somatórios, né, sinérgicos com as sulfas e compete por outra enzima no anabolismo final do ácido fólico. Então, essa é uma verdadeira sinergia. A sulfa vem e inibe um passo da síntese, o trimetoprim vem e inibe outro passo da síntese. E aí, o que acontece? Efeito somatório dos dois. Quando a gente vê medicamentos que alegam efeito sinérgico, por ter associação, por exemplo, uma penicilina, muito comum na medicina veterinária, associação de penicilinas com streptomicina. Penicilinas vão pegar todos os gram-positivos, o espectro de ação é para gram-positivos, e streptomicina, o espectro de ação é para gram-negativos. E aí, o marketing desse produto fala assim, amplo espectro de atuação sinérgico. Não é sinergismo isso. Isso é associação para ampliação de espectro. Isso não é sinergia, só para a gente ficar esperto aí com os produtos que a gente vê no mercado. Aqui, só para comparar, né, a estrutura molecular do ácido paraminobenzoico e a substituição desse carbono aqui, na parte mais de baixo da figura, né, por um enxofre, grupamento amina, que é, por exemplo, a sulfanilamida. A isoniazida, né, inibe passos importantes aí da síntese de vitamina B6 e de vitamina B3 e tem atuação aí, né, como antimetabólico. Como análogos dos ácidos nucleicos, a gente tem os antivirais, né, a ciclovir, vidarabina, granciclovires e dovudina. Alguns para a gente poder falar aqui, né, porque existem vários outros. Para usar antibióticos, o que a gente precisa? Primeiro, a indicação mais específica possível. Como isso vai acontecer?
conhecendo o espectro antimicrobiano, que é o que a gente já falou aqui, o que é para gram positivo, o que é para gram negativo, o que é bacteriostático, o que é bactericida, mecanismo de ação, onde é que atua? Atua na enzima, atua no DNA, onde é que vai atuar esse antimicrobiano? A posologia adequada às necessidades. Se 3 dias é suficiente de tratamento antimicrobiano, para que eu vou dar 5? Se 5 dias é suficiente, para que eu vou indicar por 7 dias? O controle bacteriológico rígido, isso aqui é importantíssimo. Eu vivi até os 42 anos de idade sem ninguém nunca me pedir um antibiograma. Ninguém que eu diga assim, nenhum médico me pediu um antibiograma. Aos 42 anos de idade é que foi fazer o primeiro antibiograma para eu poder ter um diagnóstico de resistência ou de sensibilidade bacteriana, no caso que eu estava com uma infecção. Além disso, né, associar antibióticos quando estritamente necessário. Não ficar dando o que eu falei, tiro de canhão em mosquito, se a gente pode, né, ter outras maneiras de acertar esse mosquito, que é a terapia antibiótica dirigida. Se, no caso igual, tratamento local aqui somente com antibióticos tópicos, não precisa de dar antibiótico sistêmico dependendo do tratamento local. Não é qualquer ferida que a gente trata com antibiótico. Outras a gente pode precisar, né, de uso de antibiótico sistêmico, aí varia, né, da extensão da ferida, da contaminação e vários outros fatores que são os clínicos veterinários que vão observar. E ainda, né, análise crítica dos critérios de seleção do medicamento. Por que eu vou dar aquele medicamento, aquela base, com aquela constituição, por quanto tempo e todos esses critérios que a gente falou. Aqui nós temos então, né, essa placa. Talvez vocês tenham feito até prática disso na microbiologia, que é com os disquinhos de antibióticos. Vocês vejam esses disquinhos aí, né? Primeiro faz a cultura, o crescimento microbiano, depois de alguns dias vai lá e coloca esses disquinhos, cada um com seu antibiótico específico aqui. E depois, né, com essa régua aqui, nós vamos fazer a medida do halo de inibição do crescimento microbiano. E por essa medida, existem tabelas internacionais e a gente vai saber se um micro-organismo tolerante, sensível, moderadamente sensível ou resistente a esses antimicrobianos que testamos, né? A resistência aos antimicrobianos é o fato, a gente não pode negar isso e sempre pensar que o micro-organismo que lá no passado foi o modelo para produzir um antibiótico é naturalmente resistente ao antibiótico que ele sintetiza. Faz sentido. Se ele sintetiza para inibir outros micro-organismos, ele é naturalmente resistente. Então, é importante, né, que sejam controladas as infecções hospitalares, por exemplo, porque nos hospitais há esse risco de desenvolvimento de superbactérias, porque é um local no qual o uso de antissépticos, desinfetantes e antibióticos é maciço. Então, o que acontece? O que a gente já falou aqui? Pressão de seleção de microbiota resistente, né? De micro-organismos resistentes. Aí a gente põe até essa brincadeirinha aqui, né? Dessa bacterinha aqui vestida de super-homem, mas é um problema muito sério a resistência bacteriana, porque os profissionais de saúde começam a ficar sem estratégias terapêuticas, sem medicamentos que possam atuar contra aquele micro-organismo. Então, é um caso muito sério que precisa, sim, ser olhado com muito cuidado para não induzir superbactérias. Eu tenho ficado muito preocupada com essa situação agora, né, do coronavírus, porque na sequência do coronavírus, se Deus quiser, quando tudo estiver mais controlado, com a vacina e tudo, nós podemos ter indução de bactérias multiresistentes. Por quê? Esse uso maciço que a gente está fazendo, e a única coisa que a gente pode fazer, além dos protocolos de segurança de distanciamento, utilização de máscara e tal, é a gente utilizar, né, antissépticos, né, álcool 70, cloro nos materiais e tal na casa da gente. Então, a gente está pressionando também para bactérias multiresistentes. Tomara que isso não aconteça,
mas é um risco depois, né, dessa onda de Covid vir, né, ondas aí de micro-organismos mais resistentes, justamente porque, né, antes disso a gente não usava álcool gel toda hora na mão, né, a gente lavava a mão, sei lá, antes do almoço, tal, depois que ia no sanitário, mas não era essa preocupação extensiva igual a gente está fazendo agora. Essa outra placa aqui só para demonstrar também, né? Outro teste aí, tem micro-organismos aqui, né? Que o halo tá bem grande, né? E outros que tá menorzinho aqui para saber se é resistente ou se é sensível àquele medicamento. E os mecanismos de resistência podem ser não genéticos ou intrínsecos, né? O micro-organismo, por exemplo, fica num lugar da célula ou do organismo que está fora do alcance da droga. Os abscessos são estruturas fibrosas, né, de tecido conjuntivo fibroso de proteção ali daquele foco de contaminação. Então ali não chega droga. Abscesso não tem jeito, a gente tem que abrir, drenar, usar antisséptico, usar antibiótico e tentar curar daquele abscesso, e algumas vezes pode até voltar no mesmo lugar o abscesso, porque, né, às vezes são abscessos muito grandes e a gente tem que fazer um segundo tratamento. Outro lugar que o micro-organismo esconde é na matriz das unhas, né? Essa raizinha da unha aqui é bem de difícil acesso às drogas. Alguns fungos se escondem nesse local. Nos granulomas, né, que é uma estrutura mais protegida ainda, mais fibrosa ainda do que os abscessos, os micro-organismos, né, o Mycobacterium tuberculosis, fica dentro desses granulomas. E ainda existem micro-organismos, né, que sobrevivem aos macrófagos, que é o caso, por exemplo, né, da brucelose, aí, que sobrevive dentro da célula. Nessa primeira imagem aqui, a gente vê um abscesso, né, aí na região abdominal de animal de pequeno porte, e a gente observa, né, que tem que drenar, foi feito um corte para fazer a drenagem desse abscesso, retirar todo o conteúdo, usar bastante antisséptico aqui, né, e muitas vezes até tratamento sistêmico. Por quê? Toda essa manipulação aqui do abscesso para poder fazer drenagem, tudo, podem escapar, né, micro-organismos para a circulação do animal e a gente ter caso de septicemia. Então, aí precisa sim de antibiótico-terapia sistêmica. O caso desse outro cão aqui, né, é que aqui o animal tem uma fístula oronasal, né, em que o tratamento dental precoce poderia ter, né, evitado essa chamada de fístula oronasal. O que acontece, né? O animal teve uma sinusite no passado e uma ferida que não cicatrizava, né? Na face, juntamente com muita dor. Vocês veem a carinha de dor desse animal aqui, né? A aplicação local de antibióticos não resultou na resolução do problema. O autor ainda coloca aqui, né, que foi difícil convencer o proprietário que o dente, né, a extração do dente resolveria o problema. Então, isso tudo aconteceu por conta de quê? Doença periodontal. A infecção foi fistulando, subindo, provocou sinusite, né? A infecção progrediu para os seios da face e aí ainda teve, né, essa fístula e essa drenagem para a face do animal. Então, assim, retirar o dente do animal, fazer a limpeza, tratar com antibiótico é a única coisa que vai resolver o problema aí. Por quê? Porque o dente está ali levando, né, toda aquela contaminação. A doença periodontal em cachorro é muito séria, né? Tá levando toda aquela contaminação ali para a face do animal. Essa outra imagem aqui, né? Unha, vocês vejam que aqui na raiz da unha é que o fungo tá presente e que vai provocar todo esse problema aqui que vocês estão vendo, né? Que não é bonito de ver esses fungos aí em unhas. Aqui nós temos, né, o abscesso provocado por Mycobacterium tuberculosis, e dentro desse granuloma, né, não é nem abscesso, é um granuloma, porque é formação muito dura aqui, ó, tá? É um granuloma tuberculoso. Ao corte aqui, ó, vocês vejam, isso aqui, gente, aqui dentro é cultura de Mycobacterium tuberculose.
Nessa outra imagem aqui, a gente pode observar, né, que a brucela aqui vai ser fagocitada, porém, né, não vai haver reconhecimento do fagossomo. E aí o micro-organismo, né, se replica aí nas organelas dentro da célula e vai ser de um tratamento bem difícil aí nos casos de brucelose. Outros mecanismos não genéticos ou intrínsecos, o micro-organismo evita que a droga penetre nos envoltórios das células microbianas, ou ainda adquirem a forma em L, né, sem síntese de parede celular. Entre aspas, o micro-organismo pensa assim, eles estão querendo matar minha parede celular, eu vou sobreviver sem parede celular. E aí forma, né, uma forma em L. Justamente, né, provocando essa resistência aqui, que é esse disquinho de baixo dessa placa, que vai, né, não haver inibição do crescimento, como aconteceu nos outros dois disquinhos ali, né, do meio e de cima da imagem. Os mecanismos de resistência genéticos. A associação, né, de modificação genética com seleção natural. Por exemplo, é importante a gente falar aqui que os antibióticos não induzem mutação. Por exemplo, o COVID. Ele teve... qual que é a pressão de seleção dele aqui? Passar em diferentes hospedeiros. Então, foi por isso que criou essas mutações. Passar em diferentes hospedeiros milhares e milhares e milhares de vezes, milhões de vezes, né? São milhões de pessoas aí contaminadas. Então, no Reino Unido já desenvolveu num vírus, gente, 7 mutações, e no Brasil, num vírus, já 10 mutações. Ou seja, foi o ambiente ser hospedeiro contaminado, que criou a seleção de micro-organismo, né, mutante. No caso, não é resistente, mas é um mutante, no caso da Covid, que é mais transmissível, ou seja, transmite mais rápido e transmite mais fácil do que a variante anterior. Então, né, criou um ambiente para a seleção de micro-organismos tolerantes ou mutantes resistentes. Quando eu uso antibiótico, por exemplo, hoje eu estou trabalhando com 5 miligramas de ampicilina. Aí vou trabalhando. Morre primeiro, igual eu falei, os mais sensíveis, depois os moderadamente sensíveis, os sensíveis normal, a grande parte da população, aí começa a ficar para morrer depois os moderadamente resistentes, e os muito resistentes são os últimos a morrer. Então, se eu trabalho com muita seleção, muito uso de antibiótico, eu estou selecionando cada vez mais, né, os mutantes resistentes. E ainda, né, a resistência cromossomal, que vai fazer a síntese de proteínas ribossomais diferenciadas que não vão ter a atuação dos antimicrobianos que a gente quer, né? Existe também a resistência extracromossomal, que é o plasmídio, vocês lembram? Aquela estrutura de DNA circular dos micro-organismos, né? Que codifica até 7 genes diferentes. Então, pode-se codificar a resistência a até 7 drogas e transferir essa resistência cruzada, né, para diferentes grupos aí de drogas. Para, por exemplo, né, todos os beta-lactâmicos, não só, sei lá, penicilina. E os micro-organismos, né, são seres promíscuos aí que fazem conjugação entre si, trocam, né, estruturas aí entre si, seja bacteriófago, seja material genético, a gente vai ver mais para frente, e ainda fazem transdução, né, que se associam com bacteriófagos aí, né, os bacteriófagos são vírus específicos que parasitam bactérias e que por meio desses vírus, corpos víricos, podem ser transportados materiais genéticos, igual a gente vai ver mais para frente. Alteração de alvos, por exemplo, as proteínas ribossomais e a resistência à eritromicina. Alteração de permeabilidade das membranas. Prejudicar o transporte das drogas, resistência a tetraciclinas e a quinolonas que já foi identificada. Síntese de enzimas de inativação. Ah, tá, o micro-organismo pensa assim, ah, tá, vocês estão me dando um anel beta-lactâmico. Eu vou sintetizar beta-lactamase. Vai romper o anel beta-lactâmico e a molécula não vai ter efeito em mim, micro-organismo. As gram-negativas já criaram, né, enzimas inibidoras do cloramfenicol. E isso não aconteceu de um dia para o outro. Foi muito uso, né? Igual eu falei com vocês, a molécula da penicilina, quase 100 anos de uso aí, vai fazer agora em 1928. Alteração das enzimas alvo, né? Da afinidade das enzimas alvo, aumento da afinidade ao PABA,
quer dizer, trazer mais PABA, né, para dentro da célula e reduzir o efeito das sulfas. 1938, 2038, 100 anos de uso de sulfas aí também, né? E os micro-organismos ainda podem fugir, né, da via metabólica dita rota metabólica central e passar para rotas metabólicas alternativas, né? Passando a absorver ácido fólico igual os mamíferos diretamente do meio, que é um mecanismo de resistência ao trimestoprim e às sulfas. Aqui nós vemos exemplos disso, né? Os mecanismos de resistência, transporte aí, né? As moléculas verdes são a droga. Vejam aqui, né? No 7, a droga entra, mas sai rapidamente. Aqui no número 1, há um mecanismo, né? No plasmidial aqui de resistência e a droga pode ser inativada para não atuar como deveria. Aqui no número 8, né, a droga pode ser facilitada a sua excreção. Então, os 3 principais mecanismos de resistência aqui, transporte, inativação e excreção dessa droga. A transformação bacteriana é tão fato que esse experimento nos mostra, né, que bactérias S de smooth, né, de lisas, células S com cápsula, inoculadas em camundongos causam a morte, e células desse mesmo micro-organismo, né, rugosas, forma R, inoculadas em ratos, não causam a morte desses ratos. Aí foi feita a inativação por calor das células lisas e o rato ficou saudável. Associou-se essa forma lisa inativada pelo calor com as formas rugosas. E o que aconteceu? Morte dos ratos. E do sangue desses ratos foi recuperada as células smooth, né, as células lisas, capsuladas, ou seja, com a cápsula, o micro-organismo S foi capaz de associar e se tornar, né, um micro-organismo efetivo causador de morte nos animais. Aqui é a transformação de Bacillus subtilis, né, com essa fitinha aqui receptora de um DNA do meio, e o pareamento aqui, a formação, né, de um cromossomo heteroduplex, que vai conter sim aí a parte de resistência. Aqui a gente pode transformar, né, ver essa parte de transformação, que é o que mostrou lá no experimento dos ratinhos, que foi a absorção de substância a partir de células mortas, né, recombinação de genes de resistência aí. Aqui só um exemplo de conjugação, né, que os micro-organismos emitem piles de conjugação aqui, nesse caso aqui mostrando o esqueminha, ó, que podem ser transferidas partes do nucleóide ou plasmídios por meio dessa conjugação. Nesse caso aqui, ó, um genoma, né, esse rosadinho aqui foi transmitido para outra célula microbiana, né? A conjugação aqui transferindo plasmídios de resistências, né, de um micro-organismo para o outro. E aqui a parte de transdução bacteriana, né, que é a associação a um fago. Veja, a célula doadora infectada aqui, todo com esse material genético azulzinho, né? E a partícula viral aqui, o fago, com o DNA dele lá, bom, todo direitinho, em pretinho. Aí há a multiplicação, né, das formação dos corpos virais aqui e lise da célula e liberação dos fagos. Reparem, um dos fagos contém, né, o material genético, né, resistente lá do hospedeiro, da célula hospedeira, que vai ser transmitido para outra célula que tinha o DNA todo lá em pretinho, bonitinho, e que vai começar codificada agora para frente, né, por recombinação, por transdução genética e recombinação genética, essa molécula aqui, né, essa parte aqui de resistência do DNA.
Em ambos os ciclos, né, o ciclo lítico é igual esse que a gente mostrou anteriormente, né, sintetiza as proteínas virais, duplica o DNA viral livre, encapsula por proteínas, há surgimento de grande número de novos vírus, a célula é destruída e a liberação de novos vírus. O que acontece aqui no ciclo lisogênico? A incorporação do DNA, né, do vírus ao cromossomo bacteriano e divisões celulares sucessivas, isso vai, né? Porque tem o ciclo lítico da transdução e o ciclo lisogênico. Isso tudo aqui, né, mostrando para a gente que são mecanismos de resistência que a gente precisa lembrar. Recapitulando, né, transferência de plasmídio, transferência de DNA livre do meio ambiente a partir de morte de micro-organismos, ou a transferência via, né, fagos aí, que são parasitas de bactérias. Nessa outra imagem, ó, a transformação, esse gene resistente que agora está aqui em roxinho, incorporado, né, ao plasmídio ou ao cromossomo, que pode acontecer também, do cromossomo bacteriano, a conjugação, né, transferência de plasmídio e a transdução aí por, né, fagos. Então, como é que a gente previne e controla a resistência? Primeiro, evitar a seleção de mutantes resistentes. Como que a gente faz isso? Estabelecendo a administração correta. Posologia, dose, intervalo de aplicação e duração do tratamento. Se são 5 ml, não é 5,5, 6 ou 10, porque às vezes o produtor tem essa mania. A gente passa a prescrição lá assim, 5 ml, aí ele coloca 7 na seringa. Ah não, maior é melhor, nem sempre. Tem que explicar para ele porque às vezes a gente faz o primeiro tratamento e deixa a prescrição e medicamento na fazenda. Os tratamentos seguintes ele que vai aplicar. E se é de 8 em 8 horas, é de 8 em 8 horas. Não é de 7 em 7, não é 12, 4 e 7, que às vezes o povo faz isso, né? E se é por 7 dias, é por 7 dias. Se é por 5 dias, é por 5 dias. A posologia é correta. Porque, igual eu falei, os patógenos resistentes são os últimos a morrer. E vocês imaginam, né, numa situação dessa aqui, em que isso aqui é o teto do animal, né, o canal do teto, a gente vai aplicar medicamento aqui no canal do teto, fazer massagem e querer que esse antibiótico atua lá no lobo da glândula mamária que está a contaminação microbiana. E aí essa contaminação microbiana vai chegar será que vai chegar medicamento nesse local que a gente precisa? Então, isso tudo tem que pensar. Ali já está inflamado, já está dolorido, né? A gente que já aplicou sabe a dificuldade de você fazer massagem numa vaca que está com o peito dolorido, né? Porque ela manda o pé na gente mesmo, mas é o que é necessário ser feito. E lembrar, né, que toda essa pele aqui de fora e a mucosa interna são sensíveis a aquele cânula, né, da seringa. Então, de aplicação de intramamário. Então, sempre tem que tomar cuidado aqui na aplicação e utilizar a cânula curta e não a cânula longa. Sempre que buscar sinergismos de drogas com efeito cinético realmente. Sulfeitometrimetoprim, por exemplo, é o melhor exemplo de sinergismo porque as duas drogas juntas atuam muito mais rápido e de uma forma muito mais eficiente. Então, reduz a seleção de micro-organismos resistentes. E nunca utilizar bacteriostático mais bactericida. Por quê? O bacteriostático atua no organismo em crescimento e o bactericida mata o micro-organismo. Então, nunca associar, por exemplo, tetraciclina com penicilina. E pasmem, antigamente existiam produtos no mercado que associavam essas duas moléculas. Tá? Para reduzir mutante resistente, reduzir o uso indiscriminado. Segundo o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, né, o FDA, 1/3 das receitas de antimicrobianos são desnecessárias, ou seja, não precisariam utilizar antimicrobiano. Hoje, uma linha de pesquisa mais recente, inclusive, no caso de mastites clínicas, muitas vezes só é necessário tratamento clínico sintomático, né? Aquele animal que está com dor e tal.
mas que é lógico, vai ser feita a ordenha, vai ser feita a esgota do teto, mas não vai ser necessário o tratamento antimicrobiano daquele animal. Lógico que isso tem que ser avaliado caso a caso, animal a animal. E utilizar cada vez menos, né, gente, promotor do crescimento. Antigamente se utilizava muitas rações com antibióticos. Hoje, cada vez menos moléculas são permitidas e em cada vez menor quantidade. Por quê? O uso indiscriminado de promotores no crescimento no passado, às vezes se justificava por erros de manejo. E erro de manejo a gente corrige melhorando o manejo e não utilizando antibiótico na ração do animal, por exemplo. Então, manejo criterioso e trabalho, né, vamos dizer assim, muito importante aí para que a gente lá, né, na ponta da linha, lá na utilização de antimicrobiano mesmo, na dieta do animal, utilização para surtos de doença, a gente consiga um melhor uso. Fechando o nosso assunto aqui, né, mesmo a gente trabalhando com o máximo de prática preventiva, por exemplo, vai haver algum surto de mastite no rebanho, não tem jeito, no rebanho que a gente maneja. Não tem como a gente evitar isso, mas tem como a gente evitar o número grande de casos e a transmissão de vaca para vaca, por exemplo. Os antimicrobianos, então, nesse caso, são uma opção importante na produção animal, só que para assegurar a eficácia desses medicamentos a longo prazo, eu preciso, né, o uso seguindo as boas práticas de aplicação de medicamentos. Tem prescrição? Qual que é a prescrição? Por quanto tempo? Qual que é o intervalo de dosagens, né? Como é que eu vou utilizar esse medicamento de forma correta? Para quem tem uma infecção multiresistente, lá na ponta da linha extrema, né? Uma pessoa internada no CTI com uma infecção multiresistente. Não quer saber se a resistência veio do uso indiscriminado pela medicina humana, igual eu falei antigamente que a gente, né, comprava medicamento, comprava antibiótico com o pedacinho da caixa do antibiótico que serviu para dor de garganta do primo. Era assim que acontecia, gente, né? Pouco importa para aquele doente se veio disso, se veio do uso indiscriminado na produção animal, se veio do uso indiscriminado como promotor do crescimento. Aquele doente precisa resolver o seu problema de infecção multiresistente. Não adianta a gente procurar culpados pela resistência microbiana, é isso que eu quero falar. A gente precisa, daqui para frente, utilizar de forma mais correta possível para preservar os medicamentos que a gente ainda tem aí no mercado. Aqui são as principais referências que eu utilizei para essa aula, fora as das imagens, né, que geralmente eu coloco embaixo de cada imagem. E a nossa brincadeirinha para agradecer, né, a paciência de vocês aí até o momento, assistir essa aula remota, que também não está sendo fácil para a gente fazer as aulas, mas eu imagino que para vocês também assistir aulas nesse novo formato não está sendo fácil. E, tipo assim, né, protejam as bactérias aí, é a única cultura que algumas pessoas têm. Então, né? Nem todo mundo é desprovido de cultura até esse ponto. Eu espero que vocês estejam gostando. Nós estamos preparando aqui com muito carinho esse material para vocês. E se cuidem, fiquem em casa, lavem as mãos e assim que puderem, né, que for disponibilizado para vocês, vamos todo mundo se vacinar, né? Porque a gente tem que retomar as nossas atividades assim que possível. Grande abraço, agradecer a todos vocês e se cuidem. Até a próxima.